Olá, gente, paz do Senhor, aqui é tio Isaías, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui com mais uma pré-aula para a classe juniores da revista CPAD e desta vez nós já estamos na lição 8. Estamos caminhando para o final de mais um trimestre e eu já quero apresentar para vocês a lição 8, que tem como tema a proteção de Deus, baseado, claro, no Salmos 91, que nós estamos trabalhando durante todo esse trimestre, o Salmos 91, e cada semana você que tem nosso painel de figurinhas, tanto a versão para a classe, que é essa versão maior de mural, quanto a versão individual para as crianças, você com certeza está tendo uma melhora na frequência, né? A gente tem recebido depoimentos semanalmente sobre isso. Crianças estão melhorando sua frequência, não estão querendo faltar como faltavam antes, depois que receberam o nosso painel de figurinhas da EBD. E olha a figurinha dessa semana, da lição 8, linda demais, gente, baseada no Salmos 91. E aí você vai pedir para sua criança, vai entregar a figurinha para sua criança preencher no álbum dela individual, que você recebe no tamanho A4, também as figurinhas pequenininhas, e você vai preencher aqui no seu álbum, no seu painel da sua classe, para que toda a classe veja o andamento das lições. Então, essa ideia é sensacional e eu tenho certeza que você que adquiriu tem gostado bastante. Você que não adquiriu, ainda dá tempo, tá? A gente está seguindo para o final do trimestre, mas ainda dá tempo. Isso vai te ajudar bastante. Vamos lá? Eu trouxe para vocês aqui algumas ideias bem legais. Eu quero que você fique até o final com a gente, porque no final vou trazer algumas dicas práticas para você fazer a aplicação do objetivo para as suas crianças de uma forma bem simples e dinâmica, como a gente tem feito aqui toda semana. E também para que você nos ajude. Muita gente entra aqui nos nossos vídeos interessados apenas no material e perde a oportunidade de se desenvolver, de aprender mais e fica até perguntando sempre lá no WhatsApp como pegar os materiais, pedindo material, sendo que eu deixo bem claro aqui toda pré-aula que os nossos materiais estão na descrição do grupo. Clica lá na imagem do grupo quando você entrar. O link do grupo está aqui na descrição. Entrou no grupo, você clica lá na imagem do grupo, arrasta um pouquinho para baixo, vai ter o link do Drive com todas os PDFs das pré-aulas desse trimestre, a partir da lição 4, que foi quando a gente iniciou o grupo. Você vai ter acesso, inclusive, ao material da lição 8. Então, vamos lá? Olha só, no Salmos 91, que é esse salmo bastante conhecido, eu trouxe alguns visuais aqui, e a gente tem trazido os visuais com essa ideia de explicação, né? Até para você não se perder na explicação, né? E olha que legal. Assim como um pai amoroso protege seu filho, Deus nos guarda e nos cobre com sua sombra. É bastante importante você explicar sobre essa proteção de Deus, né? Ele nos cobre com sua sombra, ele nos protege com a sua sombra. Quando a gente fala sobre sombra, você pode até fazer essa pergunta para a criança. Quem aqui já saiu de algum lugar e a sombra ficou? Quem aqui já saiu caminhando, saiu de casa para a escola, e ao sair de casa para a escola, a sombra ficou dormindo e você foi sozinho sem a sua sombra? Alguma vez a gente já conseguiu fazer isso? Alguma vez isso já aconteceu com você ou com qualquer outra pessoa? Nunca aconteceu, porque a sombra, ela nos acompanha aonde quer que a gente vá. E esse exemplo que o salmista está dando sobre ele nos proteger com a sombra dele é exatamente isso. Aonde quer que a gente vá, ele está conosco. Qualquer lugar que a gente entre, qualquer lugar que a gente passe, Deus está conosco. Então, coloquei até um exemplo aqui de um desenho da criança indo para a escola. Deus está contigo indo para a escola, Deus está contigo voltando da escola. Ele é a tua sombra, ele é a tua proteção. Quando estamos guardados nele, debaixo dessa proteção, quando estamos ligados a ele, porque essa proteção, esse cuidado, ele é consequência daqueles que andam com ele. Então, quem anda com ele está guardado. É uma proteção condicional a quem está com ele. Aqueles que andam sem Deus, aqueles que andam sem Jesus, andam sem proteção. Podem ter centenas de segurança, podem ter os melhores equipamentos de segurança, as maiores armas, carros blindados, mas se não tiverem Deus, é em vão. O próprio
A própria Bíblia, o próprio salmista fala sobre isso nos Salmos, falando se Deus não proteger a casa, em vão vigiam os sentinelas, ou seja, a nossa proteção vem totalmente de Deus. Então, essa imagem representa muito a nossa lição de hoje. Você vai começar apresentando ela, e aí todas as nossas imagens, elas acompanham com explicação, imagens bem claras aqui, bem objetivas, naquele estilo lindo, bem atual para vocês, que eu sei que as crianças amam, e uma explicação bem resumida aqui, só para você não se perder em qual a sequência explicar para as crianças, mas claro, você vai abrir sua Bíblia, você vai estudar o contexto, você vai se aprofundar no conteúdo, e algumas pessoas até comentaram aqui, alguns vídeos anteriores, dizendo eram para vocês explicarem o conteúdo da lição. Só que o que a gente faz aqui nas nossas pré-aulas, eu sei que tem outras pessoas que fazem outras formas de aulas aí, nas pré-aulas do YouTube, mas a gente quer que você foque no seu desenvolvimento pessoal. A gente te entrega o conteúdo pronto e você, a única coisa que você vai se esforçar é em produzir, em se aprofundar na sua aula. Nós temos o caderno da EBD Infantil que vai te ajudar no planejamento de aula. O link está aí na descrição. Lá tem todo o planejamento de aula, todo o modelo de planejamento de aula. E você só vai preenchendo. Mas qual deve ser o nosso maior foco, gente? Deve ser os visuais? Deve ser as dinâmicas? Deve ser os jogos? De jeito nenhum. Deve ser o conteúdo bíblico. E você só vai saber transmitir o conteúdo bíblico com excelência, não é copiando o que tio Isaías fala, mas se aprofundando no texto, orando, pedindo ao Senhor direcionamento para que Ele te diga as palavras corretas que Ele quer falar com as suas crianças através da sua vida. Então, seja um instrumento nas mãos de Deus. Utilize isso aqui como auxílio, mas dedique tempo e oração ao produzir a sua aula, ao estudar a Bíblia. Tá certo? A gente entrega tudo isso aqui para que você não passe horas na internet procurando. E essas horas que você poderia passar na internet, nos grupos, implorando por material, você vai passar conversando com o Senhor e lendo a Bíblia. Isso vai te ajudar bastante. E o nosso conteúdo, com as dicas práticas que a gente vai passar, são bem simples. Nós temos aqui um mapa mental, que é o que nós trazemos aqui já há alguns trimestres, que é esse mapa mental com um resumo do conteúdo. Esse mapa mental te auxilia no planejamento da sua aula, com toda certeza. Ele é um resumo do conteúdo da lição, baseadas no Salmos 91. Ele te ajuda no desenvolvimento da sua aula. Na sua explicação, você vai ter os principais tópicos resumidos aqui, então vai te ajudar na sua explicação. E também para que você apresente para as crianças uma forma resumida no final da aula. E para que também elas criem o seu próprio mapa mental. Tio Isaías, tá errado aqui, tá lição 6, né? Não se preocupem, porque para vocês o arquivo vai corrigido, tá? Foi só um erro aqui, mas para vocês, quando for lá no grupo, vocês vão ter o arquivo corrigido. Aí você vai passar o arquivo aqui, a impressão aqui para a criança, para que ela crie o próprio mapa mental. Você não vai pedir para que ela copie o que está aqui, você vai até esconder esse aqui e vai dizer, olha, vocês vão puxar na memória, vão ler o Salmos 91, vão fazer um resumo dos principais pontos que vocês entenderam sobre o Salmos 91. E vão colocando aqui, ó. Que legal. E aqui ela pode fazer um desenho que represente o Salmos 91 na visão dela. Aí, gente, vamos agora para as dicas práticas dessa lição, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Vamos lá? A primeira dica prática aqui, para que você venha fazer a aplicação desse conteúdo de forma eficaz, de forma dinâmica, é a oração da proteção. Ensine as crianças a orar diariamente pedindo a proteção de Deus. Incentive-as a criar um cantinho da oração em casa, onde possam falar com Deus sobre seus medos e preocupações. Então, nós conhecemos crianças, você pode conhecer também, crianças que têm medo do escuro, que têm medo de andar sozinha, que têm medo de ficar sozinha, tem medo por algum motivo. Então, incentive as suas crianças durante a sua aula, essas dicas de aplicação, você não vai finalizar a sua aula e depois dar essas dicas. Não, você vai incluí-las durante a explicação da sua aula. E aí você vai explicando para as crianças, olha, você pode criar um cantinho da oração. Quem é que aceita esse desafio? Criar um cantinho da oração aqui na sua casa, né? Na sua casa, um cantinho da oração, para que você diariamente converse com Deus, leia a Bíblia. Isso é um incentivo ao devocional. A gente fez uma dinâmica parecida de um diário, algumas aulas atrás. E aí você já pode usar o que você fez em aulas atrás, incentivando agora a criança a orar, pedindo proteção, pedindo cuidado, pedindo segurança, apresentando ao Senhor seus medos e suas preocupações. É uma ideia que você pode aplicar
na sua aula. Outra ideia aqui para memorização do versículo-chave é: escolha um versículo curto do Salmo 91, por exemplo, o verso 2 do Salmo 91, que diz: o Senhor é o meu refúgio e fortaleza. E desafie as crianças a recitá-los todas as manhãs, reforçando que Deus está sempre cuidando delas. Isso aqui é uma dinâmica para memorizar. Você pode criar um card, eu vou disponibilizar esse card para vocês no material da pré-aula, e você pode entregar para as crianças para que elas exercitem a memorização. Você não vai fazer como muita gente faz, que usar o Salmo 91, que usa o Salmo 91 como um amuleto. Não é isso, tá? Tem muita gente que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91 e acha que aquilo vai trazer uma proteção para sua casa, para sua vida, para sua família, só que não funciona bem assim. Lembra que a gente falou lá no começo? Que essa proteção de Deus é condicional àqueles que caminham com Ele, àqueles que vivem em obediência, enfim. Então, nós vamos fazer esses cards incentivando a memorização, para que a criança memorize esse versículo, esse trecho do Salmo 91 e lembre que Deus é a nossa proteção, que Deus é a nossa segurança. Então, esse card é para incentivar essa memorização, para que todas as manhãs, todos os dias, todas as noites, a criança possa olhar para aquele card, ou possa ter o versículo memorizado somente e lembre de quem é o Senhor e como Ele cuida de nós. Vamos lá para outra dica prática? Testemunhos de proteção. Pergunte às crianças. Pergunte às crianças. Você já sentiu que Deus te protegeu em algum momento? Deixe-as compartilhar pequenas histórias do cotidiano, ajudando-os a reconhecer a proteção divina. Então, você vai ajudar as crianças a reconhecer o cuidado, o amor e a proteção de Deus durante suas vidas, livramentos que o Senhor nos dá, que às vezes a gente nem percebe, a gente nem lembra, a gente nem agradece. Quantos livramentos, né? Deus nos dá, quantos momentos que o Senhor nos protegeu, nos livrou de algum perigo, e a gente nem agradece, a gente nem percebe, depois a gente para analisar, fica puxando na memória, e a gente vai lembrando de que se não fosse o Senhor naquele momento, nós estaríamos até mortos, nós estaríamos no leito de um hospital, e você vai criar esse momento de reflexão, pode criar esse momento no final da sua aula, e perguntar para as crianças, vocês lembram de algum momento que naquela hora vocês podem até não ter percebido, ou ter percebido, mas depois vocês vieram entender que se não fosse Deus, vocês teriam morrido, teriam sofrido algum acidente, teriam tido medo, mas o Senhor naquele momento protegeu vocês, cuidou de vocês, livrou vocês. Vocês lembram de algum momento? E aí você vai criar esse momento de interação, de testemunho. As crianças vão testemunhar e elas vão reconhecer na sua própria fala e na fala dos outros coleguinhas dela que o Senhor está cuidando de nós nos mínimos detalhes. Então essa dinâmica, essa dica prática é bem legal. Agora vamos para a dinâmica? Eu trouxe aqui para vocês algumas ideias de dinâmicas e jogos extras. A primeira dinâmica é o caminho seguro, é uma atividade sensorial. O objetivo dessa dinâmica é mostrar que Deus guia e protege seus filhos, mesmo quando não enxergam um perigo. O material que você vai precisar é venda para os olhos e alguns obstáculos simples que você pode colocar na sua sala, cadeiras, cones ou almofadas. Você vê aí o que você pode fazer. E como fazer essa dinâmica? Uma criança será vendada e terá que atravessar um caminho com obstáculos. Outra criança, representando Deus, dará instruções lá no final do caminho com obstáculos. Essa criança vai ficar dando instruções para que ela passe em segurança, a criança que está vendada. Depois converse sobre como devemos confiar na direção de Deus, mesmo sem ver tudo à nossa frente. Então isso aqui vai falar sobre fé, vai falar sobre crer no cuidado, na proteção divina. Então você vai criar um caminho com obstáculos. Claro, a criança que vai ficar vendada não pode ver esse caminho sendo criado. Então você vai vendar a criança e você vai colocar obstáculos na frente dela. Na sua sala, você pode sair para um lugar com mais espaço e fazer essa dinâmica bem legal. Então você vai vendar os olhos da criança, vai colocar obstáculos, cadeira, almofada, coisas que a criança, ao caminhar, cuidado para não machucar a criança, né? Não seja algo que machuque a criança. Você vai pedir para ela ir devagarzinho, sempre tentando identificar o que está à sua frente, e você vai colocar outra criança lá no final dos obstáculos, representando Deus e dizendo, olha fulana, desvia, cuidado, não vai por aí, vai para a esquerda, vira para a direita, pula. E aí essa criança vai representar Deus, e no final você vai fazer essa aplicação aqui que eu expliquei, que a gente deve confiar na direção de Deus, mesmo sem ver tudo à nossa frente. Muitas vezes na nossa vida é assim, nós não estamos vendo
o que está à nossa frente, os desafios que estão à nossa frente, mas nós precisamos confiar no amor e no cuidado de Deus. Outra dinâmica é o escudo da fé, corrida de proteção. O objetivo dessa dinâmica é ensinar que Deus nos protege contra o mal. O material que você vai precisar é de bolinhas de papel representando perigos e um guarda-chuva ou tampa de panela representando o escudo. Como fazer? Uma criança segura o escudo enquanto outras tentam jogar as bolinhas de papel nela. O objetivo é bloquear as bolinhas e ficar protegido. Depois explique que Deus é nosso escudo contra o medo e o perigo. Essa dinâmica é bem legal, todas elas bem simples de fazer. Se você tiver tempo, você consegue até fazer as duas dinâmicas. Mas lembre-se, o importante é o conteúdo da sua aula ser explicado com total tranquilidade. Não vai explicando nas pressas, na intenção de fazer só dinâmica, não. Vai explicando o conteúdo, com referências bíblicas, apresentando os visuais, fazendo a atividade prática do mapa mental, e aí você, no final de toda a sua aula, você escolhe uma das dinâmicas, ou se der tempo, você faz as duas. Vai depender do tamanho da sua classe, do tempo que você vai ter à sua disposição, e eu espero que eu tenha te ajudado com esse conteúdo. Entra lá no nosso grupo do WhatsApp, o link dos materiais vão estar na descrição do grupo, você clica no título do grupo, e você acessa o link do Drive com todos os materiais. Eu espero que você tenha sido ajudado por essa pré-aula. Te espero na próxima semana. Com certeza nós vamos postar um pouquinho mais cedo, tá bom? Para você essa pré-aula, para que você tenha mais tempo para se dedicar, mas ainda vai dar tempo, tá? Fica tranquilo que você vai conseguir desenvolver uma aula extraordinária. Compartilha esse vídeo em grupos do WhatsApp, se inscreve aqui no canal, clica no gostei e eu te espero na próxima pré-aula. Deus abençoe e até mais.